Bom, e nesta semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado por abuso sexual e difamação contra a escritora Elizabeth Jean Carroll. Para entender os impactos no cenário internacional, recebemos aqui o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Furriela, muito boa tarde a você, muito obrigada pela participação aqui no Fest de hoje. Boa tarde. Furriela, quero saber de você quais são os próximos passos de Trump, que foi acusado por abuso sexual, difamação. O que ele deve responder em relação a esses crimes? Bom, em relação a esse em específico, ele já foi condenado. É um valor pecuniário, 5 milhões de dólares. É um valor muito considerável. Ele ainda pode impetrar alguns recursos, mas o fato é que a condenação já está posta e causa alguns efeitos políticos. Eu não acredito que isso mude muito o poder ainda político que tem Donald Trump por dois motivos. Um é que esse caso ele já tinha sido abordado anteriormente e Donald Trump ele tem toda uma lógica, um estilo ao tratar dessas questões, tentando desqualificar a condenação, tentando se mostrar como vítima de um processo, de uma ação judicial em relação a uma questão muito antiga. É uma trajetória que ele utiliza, um estilo que ele utiliza para se defender dessas acusações e que o levaram à vitória na eleição, não na reeleição passada, mas na eleição anterior à presidência da República. Então ele conseguirá, acredito eu, em relação a essa condenação específica, lidar com essa situação como fez anteriormente dentro do seu estilo de comunicador. E também temos uma questão importante, é que ele ainda não tem adversários no Partido Democrata com condições ou com popularidade de fazer frente à sua candidatura. Então temos agora o presidente Joe Biden, que tem afirmado que será candidato à reeleição e passa por vários desafios. Um é a sua idade avançada, o outro é a sua popularidade em baixa em função de problemas internacionais, mas principalmente problemas econômicos e inflação em alta. Então eu acho que nesta questão em específico, apesar de ser uma condenação, apesar de tratar de uma questão muito grave, meu objetivo aqui não é minimizar, mas analisando politicamente como é a trajetória de Donald Trump, eu acredito que ele ainda continua um forte candidato para a próxima eleição presidencial. Furriela, você explicou um pouquinho para a gente, mas eu queria que você trouxesse mais detalhes em relação a isso. De alguma forma, esses casos podem ganhar mais desdobramentos que possam atrapalhar a disputa de Donald Trump à Casa Branca? Esse em específico, a condenação que sofreu por conta de abuso sexual, eu acredito que ela está equacionada na forma como eu mencionei. É grave, é uma questão que com certeza é muito séria, mas fazendo uma análise política, ela já fazia parte de um discurso que Donald Trump tinha adotado anteriormente para ser refratário a essas acusações e dizendo-se inocente. Então, grande parte do eleitorado segue esse tipo de raciocínio junto à sua candidatura, inclusive nas candidaturas anteriores. Agora, em relação a outras condenações, nós temos realmente pontos de muito maior atenção, concordo com você. Tem ainda a questão que envolve os documentos da Casa Branca que foram encontrados, documentos sigilosos em sua posse. Temos também outras questões que envolvem acusações também relacionadas a abusos sexuais. Se essas outras também trouxerem condenações, eu acredito que sim, nós podemos ter aí um cenário que pode atrapalhar a candidatura dele nas próximas eleições. Mas essa em específico, eu acho que ela está digerida dentro do seu discurso e tem também a indenização, tem uma solução que partiu não de uma condenação que poderia levá-lo à prisão, mas sim de uma condenação em valor, em dinheiro, que ele tem como honrar. E a partir daí, eu acho que parte-se por uma trajetória de disputa com eventuais outros candidatos. Joe Biden é o que, pelo menos até agora, se declarou como pré-candidato no partido opositor e que passa por um momento difícil na sua gestão no governo frente aos Estados Unidos. Furriela, Alexandre Borges também participa dessa entrevista. Alexandre, sua pergunta. Olá, professor, boa tarde.
Olha, em relação às chances de Donald Trump na eleição do ano que vem, a visão republicana é que ele estaria fazendo quase como um tirateima da última eleição. Ele enfrentaria de novo o Joe Biden e aí ele levaria a disputa com esse discurso: olha, vocês se arrependeram, deu errado, me chamem de volta. E aí ele faria algo que, se minha memória não me trai, só foi feita no século XIX pelo Grover Cleveland, onde ele saiu, ficou 4 anos fora, saiu pelo Benjamin Harrison, se não me engano, depois ele voltou. E o lado democrata diz que eles usam para o seu discurso que as eleições do ano passado foram boas para os republicanos, mas não tão boas quanto eles imaginavam, e principalmente para os candidatos trumpistas. Os candidatos mais radicais, que tinham um discurso trumpista mais extremado, não foram tão bem nas eleições do ano passado quanto deveriam. Qual dos dois lados o senhor acha que tem um discurso mais forte? Com certeza a tua análise está correta, esses pontos são verdadeiros. Os republicanos, principalmente aqueles ligados a Donald Trump, tiveram dificuldades nas suas candidaturas aí na última eleição. Isso é fato. Mas Donald Trump, ele tenta se mostrar sempre como um candidato independente, mesmo tendo aliados, candidatos que se aproximam à sua imagem, né, utilizam o seu discurso nas suas candidaturas. Eu acredito que essas condenações, temos que aguardar, obviamente, como eu mencionei, para ver o impacto que elas têm, mas nós temos essa em específico, que essa resolução pecuniária, essa resolução em valor, e ainda o discurso dele, que a gente sabe que é negando propriamente aquela acusação, vão diminuir o impacto sobre a sua candidatura. Outro desafio que também Donald Trump vai ter é em relação a outros pré-candidatos republicanos, 2 governadores aí com bastante força, né, para que apresentem-se também como pré-candidatos do seu partido. Mas acho que, por enquanto mesmo, o ponto aqui que tem sido a seu favor é que a gestão Joe Biden, ela está com baixíssimo nível de aprovação. Nós temos os episódios internacionais, aquela atabalhoada saída, né, desocupação do Afeganistão ainda está no imaginário popular, realmente poderia ter sido feito de forma organizada. Essa guerra da Ucrânia, né, que os Estados Unidos têm apoiado o lado considerado pelos eleitores americanos o lado correto, né, do país invadido, que é a Ucrânia, mas é um discurso que se desgasta porque há um impacto internacional, há grandes gastos por parte do orçamento americano no momento difícil com essa guerra, e nós temos principalmente inflação alta, desemprego também, né, elevando-se, e uma população com seu poder de compra muito reduzido. Então, a popularidade de Joe Biden está muito reduzida. Então, neste momento, eu acho que o que mais favorece, né, o dar força a Donald Trump nas suas pretensões de pré-candidato republicano, e como você falou em termos históricos, seria uma questão que há mais de 100 anos não acontece, ele é um candidato forte para as próximas eleições. O que a gente tem que aguardar as próximas questões jurídicas, né, se realmente serão impactantes ou se ele sofrerá condenações que impeçam ele de levar a sua candidatura adiante, e uma eventual, ainda muito difícil, recuperação de popularidade de Joe Biden. Então, acho que esses dois são os principais fatores aí que fazem com que esse cenário ainda favoreça Donald Trump, né, apesar de alguns problemas com essa última condenação de uma questão, repito, né, uma acusação, uma condenação muito grave de abuso sexual.